Cáceres Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao Geekflix e hoje é dia de comentar o último episódio de Cavaleiro da Lua. E cara, hoje eu resolvi mostrar o meu rosto para vocês verem nitidamente minha felicidade de ter acompanhado essa série, porque sério, ela foi sensacional. Todo o background que montaram do Mark, junto com o Steve, tendo essa questão do lado psicológico sendo bem trabalhado, você não saber se realmente alguns aspectos eram frutos da sua cabeça ou era pura realmente fantasia. E isso é um fator que está ligado aos quadrinhos, principalmente na HQ de 2016 do Jeff Lemire. Ele aborda bastante isso, então todo esse background do Cavaleiro nas HQs é realmente assim, tem hora que você não sabe o que está acontecendo, e a série conseguiu pegar esse núcleo e fazer isso muito bem nesses últimos episódios, no qual colocou ali aquele aspecto que lembra muito o manicômio, e você fica ali sem ver o Mark interagindo com o Steven, e depois ver os dois separados, e realmente a série consegue te montar aquilo ali, te convencer que tudo aquilo ali pode ser ilusão do Mark, e depois ele desconstrói, depois ele constrói isso de novo. Então a direção aqui tem um papel absurdo, porque o roteiro ele é bom, ele é satisfatório, mas nada adiantaria se a direção não conseguisse pegar esse aspecto na filmagem, na forma que colocou a ambientação dos cenários, mas não. Todo o aspecto ali na parte que envolve essa questão do manicômio e a exploração da psique do Mark é excelente. Também sobre a questão de como eles trabalham a mitologia, a ambientação dos cenários, a parte do conhecimento mesmo egípcio. E isso é um fruto de ter colocado realmente um diretor que saiba o que está fazendo. Porque quando a gente tem essas culturas que a maioria das pessoas não tem muito envolvimento, é bastante importante que você saiba quem que você está colocando ali, para que a pessoa possa representar aquela certa cultura, aquela certa religiosidade de forma correta. E o fato do Mohammed Diab ser egípcio contribuiu para que isso não só seja passado em tela, mas que você consiga aprender, você consiga entender ali os aspectos da cultura. Ele conseguiu também trazer uma fotografia, uma ambientação do Egito diferente de outras obras que muitas vezes só mostra deserto, aquele aspecto mais rústico e seco do Egito. Ele mostrou que existe sim essa parte, é uma parte importante da região, mas também existe outros locais, existe outra percepção deste país. E também sobre as atuações, cara, o Oscar Isaac, ele já entrou chutando um balde de uma maneira que é absurda, porque você fica ali impressionado como ele consegue transitar entre o Mark e o Steven de maneira sensacional. É uma forma que ele consegue ali realmente passar de uma personalidade bem distinta da outra, principalmente no início, de uma maneira assim tão natural que você fica impressionado. E também não é só ele que é bom, é realmente todo o elenco. A Layla, que é a atriz que faz, é a May Kaliman. Rapaz, ela também tem um carisma muito grande, ela tem uma atuação realmente acima da média ali, ela contribui bastante para a série, não é aquele exemplo de par romântico, de mulher que é colocada em tela só para representatividade, mas fica com aquele estigma da dama em perigo, que fica ali atrapalhando, que tem aqueles momentos de confrontar o personagem, mas por não trabalharem ela direito, fica com aquela sensação que ela é chata só por ser. E não, aqui realmente todo o background da Layla, todos os seus questionamentos, todas as suas ações tem um porquê. Você consegue entender perfeitamente seu papel na série. O Ethan Hawke é um ator sensacional. Se você não conhece ele, assistiu o Cavaleiro da Lua, pega a filmografia dele, porque o cara é incrível. Ele faz aqui a atuação desse Arthur Elron, que tem uma vibe mais contida, ele não mostra quem ele é verdadeiramente e tal. E você consegue sentir essa sutileza do personagem passada pela atuação dele e consegue também entender ali que ele na verdade não é assim, ele tá fingindo. E quando ele fez o psiquiatra, a versão que é psicólogo, naquela realidade ali distópica,
ele faz também uma excelente interpretação, ele consegue te pôr nessa dúvida do Mark, te inserir junto ao roteiro, direção e atuação do Oscar. Então, assim, todos esses aspectos técnicos, roteiro, direção, fotografia, atuação, foram incríveis. Eles montaram realmente, para mim, a melhor série do MCU, sem dúvidas. Quando eu falo MCU, eu não estou contando, por exemplo, a série do Demolidor da Marvel, que embora algumas pessoas dizem que fazem parte, a gente deseja, não é nada confirmado. Mas com relação ao MCU, Loki, WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, para mim, Moon Knight superou todas. Sobre esse sexto episódio, assim, de início, eu não curti muito alguns aspectos envolvidos nele, que é com relação à forma com que eles trabalham, a questão da maneira que as entidades reagem às situações e conversam. Tipo, não me cola muito essa questão de você ser um ser extremamente poderoso, tá ali observando tudo. Ah, não, eu vou ficar na postura que só observo tudo. Então, pô, se você não vai agir, qual é a sua obrigação? Você tem que observar de verdade. E aí, são poderosíssimos. E, cara, como assim eles não sabiam que o Arthur Aaron estava escavando para poder trazer a Mitty? Para mim, tem um plot envolvido nisso, sabe? Uma reviravolta, algum tipo de complô entre eles, corrupção dali dos avatares e alguns das entidades. Mas não, eles realmente não sabiam. E, tipo, para mim fica muito fraco essa jogada. Eles não sabiam porque não se interessavam em observar o Arthur Aaron, mas não sentiram nada de errado, só viram quando o bicho estava pegando. É muito assim. E a forma ali que eles lutam com o Arthur, aí a direção corta. É um corte que não é ruim, tipo a transição, mas pra mim não fez nenhum sentido. Na hora que o Arthur vai lutar com eles, corta e você já vê todo mundo no chão e você fica assim, cara. Mas aí quando o episódio ele retorna para a interação do Steven com o Mark e Steven, aí a série volta até a qualidade de sempre, porque essa questão de como eles abordam, né, a psicologia envolvendo o Mark, a questão do Steve ser uma parte fundamental da vida dele, e ele estava disposto a perder tudo, até a própria vida, para não deixar o Steven ser esquecido, foi além de bonita, tem uma linguagem metalinguística sensacional e diz muito sobre o personagem, diz muito também sobre a doença, porque no que no que a pessoa acaba tendo esse tipo de transtorno, aquelas personalidades realmente se configuram como vidas individuais. Então, quando você tem a ideia de que uma dessas vidas que fez tanto bem para você vai ser eliminada, realmente é algo que deve machucar bastante. É tanto que as pessoas fazem tratamento, mas simplesmente eles não pegam e fazem algo abrupto para acabar de vez com todas as personalidades, porque isso quebraria mais ainda a pessoa que já tem a mente realmente frágil. Então, todo esse aspecto que eles trabalham, eles trabalharam, inclusive, esse lance da doença, de como o Mark enxerga o mundo, por que ele trouxe o Steven, de uma forma sensacional. Você consegue entender alguns aspectos ali da doença, apesar de no seu foco, você consegue entender o mundo do Steve, consegue entender o mundo do Mark, e quando eles começam a se entender, se complementar, faz todo sentido. Outro ponto que eu curti bastante, a Layla tendo o poder, sendo o avatar da Tueris. Foi incrível. Primeiro que o traje tá sensacional. Segundo que ela lutou muito bem. E terceiro, como eu disse, eu curti muito a atriz. Então todo o tempo que ela tá em tela, ali ajudando o Mark, todo o tempo que ela tá ali envolvida na ação, foi muito bem explorado. Eu achei uma decisão muito interessante. E eu espero que isso se mantenha no futuro. Porque, cara... E inclusive tem uma frase bem interessante, né, no meio do episódio, que uma moça pergunta: você é um super-herói egípcia? E aí ela fala: sim, eu sou. Egípcia não, mas uma super-heroína árabe. E aí ela fala: sim, eu sou. E cara, isso diz muito. É a questão da inclusão, da representatividade. Se você for ver, a Marvel está cada vez mais trazendo personagens que vêm de culturas cada vez diferentes, de lugares que a gente não imaginava anos atrás como personagens dos quadrinhos.
de super-heróis vindo para os cinemas, até porque pela questão do racismo estrutural, estereótipos, enfim. Então, quando você consegue trazer pessoas ali se vendo na tela, conseguindo se sentir emocionadas por ser representadas, é muito bom. E ainda mais quando isso é bem feito, não é gratuito, assim, como aquela cena da Marvel em Ultimato que tem o Girl Power, que tem uma ideia bacana, mas que fica forçado pela questão de como foi feito. E não, aqui foi realmente bem trabalhado. E outra questão também que eu achei muito legal foi o fato da série ter iniciado e ter terminado de forma isolada. A série em momento nenhum se conectou ao MCU, em momento nenhum ela fez uma referência direta a nada da Marvel e se manteve assim até o final. Eu tava totalmente cético que esse último episódio ia se manter assim. Pra mim, na cena pós-crédito, até no meio, ia chegar alguém pra ajudar. Tinha rumores que o Bruce Banner ia aparecer na pós-crédito. Tinha gente falando que ele ia pedir ajuda do Blade, que o Blade ia aparecer. Mas não, foi isolado. E o interessante é que esse projeto, Cavaleiro da Lua, teve uma audiência incrível. Tá tendo um engajamento muito bom nas redes sociais, no Disney Plus. Então, quando o Kevin Feige, junto com a Marvel, vê que essa ideia de trazer uma série totalmente desconexa deu certo, vai encorajar a fazer mais projetos assim, como na DC tem. Teve o filme do Coringa que é totalmente isolado do DCU, do universo compartilhado. Então, cara, agora abre portas pra gente ter projetos, ter filmes da Marvel com um selo original. Ou pode até que ser que faça parte do MCU, como o Cavaleiro da Lua faz, mas que tem sua própria história, seu próprio caminho do início até o fim. Você não precisa ter ali uma conexão na cara para entender que faz parte do MCU. Outra hora ele vai se conectar de alguma maneira. E eu achei isso sensacional, de uma coragem enorme. E pra mim isso torna a série, além da melhor do MCU, a mais corajosa, a mais importante, porque ela vai dar início a uma nova era na Marvel de fazer cinema, na nova era de fazer séries. E essa foi minha análise. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa notificações para não ficar perdido em nada que acontece na cultura pop. E assim, o YouTube, sabe, né? Não me recomenda meus vídeos. Ele não faz nada, então você tem que fazer o trabalho por ele, por isso que é importante que você ative o sininho para poder receber todos os vídeos. E me segue nas redes sociais, você inclusive hoje está vendo aí do lado, Instagram e Twitter. Lá eu posto notícias, curiosidades, bastidores, trailers, comento sobre filmes, críticas de coisas que não são tão conhecidas ou mais clássicas, então vale a pena realmente me seguir. E até a próxima, como deve ser.